essa é uma aula expandida, né, digamos, uma aula do campo do ensino lá da universidade e de extensão aqui do Centro Cultural, no Brasil Moçambique, promovendo essa parceria com o pessoal de Belo Horizonte, que é a Prefeitura de Belo Horizonte, mandando poetas mineiros, né? Aqui todo mundo conhece bem Minas Gerais, né, que ela aparece aí tá no imaginário também do moçambicano, né, por causa das letras da Zagaia. Enfim, a gente tem uma parceria aí há anos, né, Moçambique e Minas Gerais. Hoje eu vou apresentar o poeta, né, o Renato Negrão. Eu falei com ele em 2020, está gravado aí no CCBM, né, a gente fez uma live, né, no comecinho das lives. E agora o Renato está aqui em pessoa. Eu mandei o livro dele, né, para vocês darem uma olhada. Vocês, quem não olhou, dá uma olhada. São poemas curtos. Vou falar algumas características dessa poesia aqui agora, que eu vou fazer uma breve apresentação aqui com PowerPoint, a partir de um poema dele, que é o Dadá, e a gente vai sortear alguns também, que é umas plaquetes, né? Então acho que é muito bacana, para contextualizar também dentro o Renato no programa, né, da minha disciplina, o momento que a gente está agora, que a gente ficou pesquisando lá o início do século, né, essas relações da formação do povo brasileiro, para entrar no século XX, trabalhar especificamente com canção, né, com performance, com letra de música, né, com canção, com poesia. Então, a gente está abrindo hoje essa unidade com o Renato aqui. Ele tem parcerias também com cantores, né, e compõe, né, letras de música, e é um performer também, além de um poeta. Eu vou especificar bem hoje um poema dele, que chama Dadá, e vou apresentar rapidamente o Renato, e depois ele vai fazer uma leitura de poesia e vai conversar um pouco conosco. O Renato Negrão nasceu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em 68. Estou fazendo aqui como eu dou aula, em sala de aula mesmo, os alunos já viram, vocês não viram nunca a aula minha, né? Mas enfim, é uma aula. Apresentar o autor, apresentar algumas nuances da obra dele e analisar um poema. Poeta, artista visual e arte educador, ministra cursos de criação literária e produz trabalhos nos quais investiga as relações entre palavra e imagem, recebendo o prêmio Itaú Rumos Educação, Cultura e Arte em 2008 e 2010. Dentre suas publicações destacam Se Odisseia Vá, porque ele depois vai mostrar algumas obras dele aqui, sempre independente, né? Que isso dentro do contexto da literatura brasileira tem uma linhagem que é a literatura marginal, a poesia que foi produzida desde os anos 70, com publicações independentes e com uma estética bem clara, né? Posicionamentos éticos, estéticos, políticos, né? Eu vou apresentar aqui brevemente, porque para eles entenderem um pouco mais o poema, que se chama Dadá. Esse poema Dadá, além de ter para a gente pensar no movimento estético, né, dadaísta e tal, mas é por conta do Dadá Maravilha, que é um jogador de futebol. Então vou explorar aqui um pouco o contato da poesia com as outras artes, né, colocando o futebol também como uma performance artística, né. Então esse é o Dadá Maravilha. Eu escolhi essa posição aí, que ele é conhecido. Eu vou apresentar para vocês algumas singularidades do Dadá Maravilha, que ele é realmente uma figura muito incrível. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas mora em Belo Horizonte, né? Foi adotado pela cidade, né? Ele jogou pelo Atlético Mineiro, e essa pose aqui, ele era conhecido como Dadá Peito de Aço, o Dadá Beija-Flor, porque ele parava no ar. Ele fala assim, ele é o cara que fez mais gol de cabeça no mundo, entre outros feitos que ele tem também, né, que são gigantescos mesmo, a performance dele. E uma coisa para se exaltar é que ele foi um dos primeiros, que ele nos anos 70, ele chegou a jogar a Copa do Mundo, né, ao lado de Pelé, mas ele estava no banco em 70. Ele, com a TV brasileira em expansão na época, ele aproveitou esse momento e foi o primeiro jogador a começar a batizar nomes de gols, a brincar a convidar a mídia para o seu lado, né? Então ele é tido como um grande comunicador. Depois que ele parou de jogar, ele foi comentarista também, né? Então ele fez uma grande homenagem, né, para o Dadá. O Dadá leu esse poema, né, com o Renato. Ele é uma figura realmente muito carismática e merecedora, né, desse poema, né? Dadá foi criado a partir de uma entrevista do Dadá Maravilha concedida ao jornal O Pasquim em outubro de 72. É um dos poemas mais conhecidos e republicados do Renato Negrão.
um artista com ciência de seus meios e plena posse de suas faculdades expressivas. De imediato, percebe-se pelo sinal de travessão que o poema se apresenta em forma de diálogo, uma entrevista, né? Ao final da primeira leitura, o que nos chama bastante atenção é o fato de as 3 últimas estrofes espelharem as 3 primeiras, né? Modificando completamente o sentido com a troca de apenas 3 vocábulos, né? Que eu mostrei para vocês aqui, né? Ele troca da primeira para a segunda estrofe, né? Só a palavra goleiro, leitor, futebol, poesia, né? E a outra... Isso, poema e gol. E o vocábulo independência, né? Tem maneiras distintas, né? Para o Dadá, né? Quando o Dadá fala e quando o Negrão fala, né? Então, essa forma, modificando completamente o sentido com a troca de apenas 3 vocábulos: futebol, poesia, goleiro, leitor e gol, poema. Na primeira estrofe, a voz é de um futebolista, Dario, a explicar o que é o futebol, apresentando suas estratégias incomuns para surpreender o goleiro e marcar o gol. Na segunda estrofe, a voz interlocutora solicita um aprofundamento mais claro da resposta anterior, porque não compreendeu muito bem o que viria a ser sutil, mirabolante e raiz quadrada. Na última estrofe, o jogador encerra o assunto ao dizer que, na verdade, o seu jogo não pode ser revelado. De passagem, vale a pena indicar a belíssima gravação, como eu disse anteriormente, do Dadá pelo próprio, né, do poema Dadá pelo próprio jogador em parceria com o poeta. Depois o Negrão pode contar algumas coisas sobre o Dadá. De modo análogo, na quarta estrofe, o poeta Negrão explica o que é a poesia e suas artimanhas para surpreender o goleiro. Afinal, lida com seu imaginário. Na quinta estrofe, eco da segunda, o interlocutor solicita uma explicação mais assertiva. E nos versos finais, o poeta igualmente nos revela que sua poesia se trata curiosamente de um segredo. Ou seja, Negrão, como os ensinamentos de Huizinga, nos faz pensar que a linguagem da poesia e do futebol tem o mesmo princípio, a ludicidade, imbuída de mistérios e regras. Afinal, há certos procedimentos no mundo labiríntico e mirabolante do gol e do poema. Renato Negrão sugere que as suas estratégias poéticas são semelhantes às de Dario. Por isso, o poeta elege a voz do jogador e a destaca na abertura de seu independente livro de poesia. Seu hábil cálculo, macio e exato, como o pulo do gato. Aplica o sutil, o mirabolante, a raiz quadrada, o labirinto, princípio de ação que Vicente Viciado vai buscar noutra arte, o gol de Dadá Maravilha. Os últimos versos da terceira estrofe, eu estou quase acabando, e das sextas estrofes, na Independência, nomeiam coisas distintas. O ofício dos enunciadores, fazer gols e fazer poemas. O gol que aparece em Dadá é o nome dado ao gol que o jogador marcou no dia da independência do Brasil, num clássico entre Atlético e Cruzeiro. Como eu disse, ele começou a batizar os gols, né? Esse gol foi um gol num clássico, né, contra o Cruzeiro, e ele falou que esse é o gol Independência, né? E não foi um gol qualquer, foi um gol especial. No programa Roda Viva, Dario foi perguntado se ele teria um gol que fosse o seu poema, a obra-prima de sua vida. E ele respondeu: eu tenho um gol, que marcou principalmente pela data. Foi 7 de setembro de 72, Atlético e Cruzeiro, casa cheia, o gol Independência. O espelhamento proposto no poema sugere também a independência e a singularidade desses 2 agentes do meio futebolístico e da literatura, Dario e Renato. O jogador, que singularizou por lutar com muita criatividade para impor seu disruptivo e estranho futebol em campo. Por sua vez, o poeta se destaca com muita raça e amor, né, lembrando o hino do Galo, na cena independente Belo Horizontina. Em conclusão, Dadá, este preciso poema de futebol, nos mostra o potente diálogo que Renato Negrão promove em torno da performance, da oralidade e do jogo, ao dispor esse poema na página de abertura de Vicente Viciado, enaltecendo a entrevista de Dadá Maravilha, uma das figuras mais emblemáticas no mundo esportivo, jogador, frasista e comentarista. Negrão posiciona notoriamente a poesia e o futebol no mesmo plano. Segundo Chico de Paula, não é possível ver Negrão sem pensar essa multiplicidade de formas e abordagens que ele é capaz de agrupar para compor o seu trabalho. Sabedores de que nossa existência é bem mais divertida, com gols e poemas, Renato e Dario nos conectam com aquilo que há de primitivo em nós, a potência da criação. Praticar o futebol e a poesia com alegria.
sagacidade e comprometimento. A exemplo desses independentes artífices do jogo da palavra, nos estimula a ter mais forças para driblar as adversidades da vida. Afinal, retomando Huizinga, que nos auxiliou de início a refletir sobre as relações entre essas instâncias, toda poesia nasce do jogo, o jogo sagrado do culto, o jogo festivo da corte amorosa, o jogo marcial da competição, o jogo combativo da emulação da troca e da invectiva, o jogo ágil de espírito e da prontidão. Esse livro Objeto foi lançado em 96, eu coloquei ele, além das livrarias, em sacolão de feira mesmo, onde vendia alface, verdura, e passava em 10 sacolões, assim, vendia, falava uns poemas, e os poemas, as pessoas compravam alface, compravam brócolis e compravam o livro. Eu criei um título para isso, de uma poesia alimento para a alma. Então, este é meu primeiro livro. A partir daí veio alguns outros livros, enfim, já tenho mais ou menos uns 9, e os outros foram todos de forma independente mesmo, Aí já foram livros menorzinhos, enfim, esse com o Daniel Costa, meu parceiro de um coletivo de poesia, me juntei a uma dupla, a um outro parceiro, para poder produzir, difundir e pesquisar a poesia. Então a ideia era fazer os poemas, pesquisar sobre poesia e difundir poesia aí pelo mundo, porque é a lente como a gente gosta de ver o mundo, a partir de um olhar da poesia, do jogo, da ludicidade, e como bem disse o Gustavo. O Gustavo estava falando dessa relação com a bicicleta, por exemplo, com a bicicleta com o futebol, Tem alguns outros trabalhos meus que têm relação com o esporte, Por exemplo, a bicicleta, que é o meu meio de transporte principal em Belo Horizonte, Esse trabalho se chama Cura e Vingança, onde eu arrasto ali uma revista sensacionalista do Brasil, chamada Revista Veja. Então eu arrasto a revista pelo centro da cidade por 6 quilômetros, e isso gerou na cidade também uma outra pesquisa de um outro professor que está fazendo um trabalho, estudos, que ele criou um termo chamado atletismo, que ele estuda a minha relação do esporte com a poesia. No caso do Gustavo, ele selecionou o futebol. No caso do Flávio, ele selecionou a bicicleta. Ele tem um artigo lindo sobre a relação da minha poesia com a bicicleta e com o esporte de uma maneira geral, E a série Rex, eu saio pelas cidades onde eu vou, várias cidades do Brasil, e agora tenho a oportunidade de conhecer um pouco mais de outros lugares no mundo. Então eu adoro chegar numa cidade que eu não conheço, me perder na cidade mesmo e sair fotografando textos urbanos de uma maneira... textos urbanos de natureza diversa, uma inscrição da paisagem escrita da cidade, nas paredes, nas pichações, nos letreiros. Eu comecei a escrever muito ligado ao código, à letra. Antes de eu gostar da palavra e das histórias, eu gostava muito da letra. Eu achava a letra uma coisa muito curiosa. Então tem essa série de envelopes, E para veicular esse trabalho meu, como eu disse naquele meu primeiro livro, eu vendia poema na rua, Então eu fazia, às vezes, um poema com uma folhazinha só, como esse aqui, por exemplo, o Dadá, e às vezes com materiais ainda mais precários, porque esse aqui é uma folha um pouco mais chique, vamos dizer aqui, às vezes com uma simples folha de papel ao maço, com uma coisa escrita com a caneta. Eu comecei assim, fazendo isso, dobrando o papel e vendendo os poemas nas ruas, pelos bares, que é uma forma que no Brasil é bastante comum dos poetas chegarem nos bares e falar: você gosta de poesia? Você quer comprar o meu trabalho, meu poema? Era uma necessidade que eu tinha de falar os poemas, de ao mesmo tempo dizer os poemas, ao mesmo tempo que eu manipulava materiais, que eu sinto sempre essa
falo dessa necessidade de manipular materiais e me colocar no jogo num risco de um certo erro, assim. Então, escrever os poemas, dizer os poemas, fazer coisas, apertar o play de um som, tudo ao mesmo tempo. E pintar, né? E era uma necessidade, uma vontade minha de entrar nas artes plásticas, porque eu não fiz letras, eu fiz artes plásticas, no final das contas. Publiquei 9 livros, mas fui fazer artes plásticas. E tem um equipamento que não é do tempo da maioria de vocês, chama retroprojetor, que é diferente do projetor como a gente conhece isso aqui. Ele é um equipamento que você... Deixa eu ver se tem ele por aqui. Vai aparecer ele em algum momento. Ele tem uma base de luz, assim, que projeta na parede aquilo que você está fazendo na hora. Então, o retroprojetor, ele permite que a gente... Ele permite que a gente manipule. Então, eu criei uma base de vidro para ele poder receber água. Tinha um monte de pano, assim, pano de prata, para poder reter a água dele como se fosse uma represa. E ele ia projetando aquilo que eu ia fazendo na hora. Está vendo ali que eu estou manipulando esse equipamento, né? E isso para me colocar em risco, porque qualquer hora essa água podia cair por dentro da eletricidade do equipamento, o equipamento estourar, virar uma bagunça danada, enquanto tinha um som, né? E eu manipulava essas coisas pequenas, sopa de letrinhas, macarrão de letrinhas, para projetar numa tela grande. Conserto para o erro. Então vou mostrar aqui como é que era. Esse era todo o material que eu usava para projetar aí embaixo. Será que daria para apagar aqui? Eu vou ver um pouquinho. Vocês estão vendo? Então não precisa apagar, não. Aí aqui é o equipamento, né? Eu estou com o regador aqui. Esse é um trabalho que eu gosto, porque é um trabalho de transição. Sabe quando dá aquele comichão na gente, se a gente tem vontade de fazer alguma coisa que é um desejo de criação, de a coisa acontecer, de querer fazer, e às vezes você sente uma necessidade assim, e aí você vai inventar alguma coisa que não sabe nem o que vai ser. É um pouco nesse momento que eu estava, assim, experimentar fazer algo. E aqui, isso que está projetado aqui, essas letras, é uma letrinha desse tamanhozinho, que você compra um macarrão na sopa de letrinhas, e projeta, ele fica isso grande, né? Enfim. Tinha ações físicas da performance que eu fazia, né? Pulava na parede. E aí, um mix do que é o equipamento que eu uso com a projeção. Mas tudo começou mesmo assim, como uma folhinha de papel, né? Quanto tempo a gente tem aqui de conversa? Tem tempo, né? Estou falando rápido demais? Tá tranquilo? Tudo começa com uma folha, um papel e uma caneta, né? Eu adoro cinema, acho ótimo, né, ver um filme, mas eu não tenho a calma e a paciência para esperar um filme ficar pronto, né? Então demora muitos anos para um filme ficar pronto e demanda muita gente. Então eu acho que a minha vocação principal, que entra de acordo com a minha personalidade, é ter um papel e uma caneta e fazer com o que tem, com o precário e tal. Por isso que eu fui fazendo, desde vender um poema, um adesivo, depois passei por uma caneta, depois fui acompanhando, assim, né, as câmeras fotográficas, e às vezes a gente trabalha basicamente e tudo partindo da letra, né? Então, pegar aqui e entrar nas performances. Por exemplo, Desenrolando Barthes, só tem 2 fotos desse trabalho, que é uma escrita com barbante, né? Eu escolhi uma frase para dizer diante de uma plateia e fui esculpindo na sala, né? E aí eu ouvia coisas que a plateia dizia e eu escrevendo
partes da frase que eu estava dizendo entrecortadas com intervenções que a plateia ia dizendo. E quando o barbante acabava, antes do barbante acabar, eu ligava o barbante a algumas pessoas, e depois as pessoas ficavam segurando o barbante, e depois eu pegava o barbante e levava até a rua, e da rua eu ia embora e deixava as pessoas lá decidindo o que elas iam fazer com aquele barbante na mão. Se elas iam soltar o barbante para poder ler a frase, ou se elas iam... o jogo seria decidido pelas pessoas. Então, a gente vai criando coisas, né? Na vida é meio ruim ter problema, mas inventar problema na arte é gostoso para a gente resolver. Também muito visual, né? Eu acho que naturalmente eu tenho tem algumas pessoas que têm mais o mental, tem outras que têm mais o visual. Eu nunca estudei isso muito profundamente. Eu sei que eu lembro que quando criança eu queria ser desenhista, e o desenho virou para mim uma questão muito importante quando a minha mãe me ensina a escrever, pegando na minha mão, me ensinando a escrever num caderno de caligrafia. E também eram gestos muito diferentes. Os gestos da minha mãe me ensinando a escrever, com uma letra toda bonitinha, o meu pai fazendo uns garranchos, e a professora me dando castigo de escola, mandando eu escrever um caderno inteiro, dizendo: prometo não fazer mais bagunça na escola. E aí, naquele transe, naquela tortura do castigo e tal, as letras iam embaraçando assim, e eu ia virando um desenho muito louco por conta do sono, né, e tal. E aí eu fui tendo uma ideia dessa materialidade da palavra, assim. O espaço, eu acho que tem a ver mesmo com que eu fui uma criança que brincava na rua mesmo, e jogava muita bola, tinha uma relação com a rua. Eu morava numa rua sem saída, que era, né, se calava muito morro, e enfim, eu usava a rua mesmo. Mas eu confesso que também na faculdade foi muito importante, assim. Por exemplo, quando você entra na faculdade de artes plásticas, você começa a ver isso não como uma sala, mas como um cubo que tem curvas, que tem linhas verticais, como estrutura. Isso foi muito importante na minha visão das coisas, assim, desse olhar, desenvolver esse olhar para a estrutura das coisas, né? Mas também a poesia concreta no Brasil, né? A poesia concreta no Brasil tem essa relação com o espaço muito forte, né? Augusto de Campos, Haroldo, Décio Pinhatari. Tem uma pequena curiosidade na minha geração também, porque os livros de teoria literária da editora Cultrix eram vendidos muito de graça, assim, nas bancas. Hoje eles são livros que não se encontram muito assim como é que se diz? Na rua, assim, vendido em liquidação. Então eu comprava esses livros de teoria literária, pegando o gancho lá do Renato Russo, que falou que tinha que aprender a fazer pão, e eu comprava esses livros e ia lendo, ainda que eu não entendesse muita coisa, eu continuava lendo, porque um dia eu achava que eu ia entender. Não sei se entendi. Mas eu fui criando uma espécie de construtivismo particular meu, assim. E a cidade, aí conhecendo outros artistas também, né? Aí depois que eu fui conhecendo artistas plásticos, Wilson Jabelar, Marta Neves e tal, eu fui criando esse ambiente. E um livro também, que eram as cartas do Hélio Whitacre com a Lydia Clark, que me fez entrar na faculdade. 3 livros mudaram minha vida. Comício de Tudo do Chacal, Coyote do Roberto Freire e as cartas do Hélio Whitacre com a Lydia Clark. Dada. Futebol é o seguinte: chegou ali e tem tranquilidade. É só aplicar no sutil, o mirabolante, a raiz quadrada, o labirinto, que não tem jeito pro goleiro, não. É cair e levantar para buscar o caroço lá dentro. Que negócio é esse de sutil, mirabolante, raiz quadrada? Não posso dizer. É segredo profissional. Outro dia criei mais um gol, o Independência. Poesia é o seguinte: chegou ali e tem tranquilidade. É só aplicar no sutil, o mirabolante, a raiz quadrada, o labirinto, que não tem jeito pro leitor, não. É cair e levantar para buscar o caroço lá dentro. Que negócio é esse de sutil, mirabolante, raiz quadrada? Não posso dizer. É segredo profissional. Outro dia criei mais um poema, o Independência.
E aí tem as canções, né? Como faço canções também com meus parceiros lá de Belo Horizonte, vou falar um poema que virou uma canção. Antes que eu fique mudo, antes que eu tente de novo, antes do próximo eclipse, antes que a grama cresça, antes que a água da chuva toque o solo, antes do próximo intervalo comercial, antes do jornal, entre o toque da chave na ignição e o motor entrando em combustão, antes que o olho soletre as palavras que a boca não diz, no silêncio entre a vogal e a consoante, antes que o ar que eu respire entre no nariz, antes que a trava vire treva, antes que não haja futuro, antes que não seja passado, antes que eu pare no meio, antes do final do recreio, interrompa o tempo e te digo, te amo e quero que fique comigo. Antes que eu fique mudo, antes que eu tente de novo, antes do próximo eclipse, antes que a grama cresça, antes que a água da chuva toque o solo, antes do próximo intervalo comercial, antes do jornal, entre o toque da chave na ignição e o motor entrando em combustão, antes que o olho soletre as palavras que a boca não diz, no silêncio entre a vogal e a consoante, antes que o ar que eu respire entre no nariz, antes que a trava vire treva, antes que não haja futuro, antes que não seja passado, antes que eu pare no meio, antes do final do recreio, interrompo o tempo e te digo, te amo e quero que fique comigo. Vamos tentar? Antes que eu fique mudo, antes que eu tente de novo, antes do próximo eclipse, antes que a grama cresça, antes que a água da chuva toque o solo, antes do próximo intervalo comercial, antes do jornal, entre o toque da chave na ignição e o motor entrando em combustão, antes que o olho soletre as palavras que a boca não diz, no silêncio entre a vogal e a consoante, antes que o ar que eu respire entre no nariz, antes que a trava vire treva, antes que não haja futuro, antes que não seja passado, antes que eu pare no meio, antes do final do recreio, interrompo o tempo e te digo, amo, quero que fique comigo. Vou ler só mais um aqui que eu acho importante por causa dessa relação entre o trânsito entre as linguagens, tá? Que eu acho que resume essa questão aí. Julieta de Souza faz filosofia pelo suporte música. Astolfo Andrade mostra a escultura análoga ao teatro. Epaminonda Cerqueira diz cinema com a mão da literatura. Mestra Elza joga capoeira no suporte do design. Tiago José define a curadoria ao manejar parangolé. Carlos Martins sujeita tela e teclado para produzir tipos. Roberta encontra na moda a forma da instalação. Em Marcos Ubaldo, arte gourmet e astronomia uma coisa só. Martina transpõe o bordado para a dança. Denise transforma romances em handmaids. Daisy liga lógica e Dadá no mamulengo. Magela une cinema e performance nas ciências aquosas. Kátia Suzy realiza poesia pela autoajuda. Jean Cardoso faz autoajuda na plataforma da poesia. Jorge Ramos, pensando fazer poesia, faz história. Clara Arantes faz poesia para afugentar o tédio. Uai, gente, obrigado, né? Queria agradecer demais. Olha só, tá um tanto de gente aí. Gustavo dá aula com bastante gente. Caramba, que legal. Bacana. Gostei demais, viu? Então, obrigado aí todo mundo que veio. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Amós. Obrigado, Instituto. Obrigado, Anelito. E principalmente obrigado a vocês que vieram aí, tiveram a paciência aí de me ouvir. Espero que esse trabalho aí reverbere de alguma forma aí na cabecinha de vocês, assim, que vocês tenham um futuro criativo e importante aí para frente, naquilo que vocês fizerem e decidirem fazer, tá bom? Valeu, beijo.